Oi, pessoal, boas-vindas ao Concurseja. Hoje o nosso papo é sobre um instituto que, olha, muita gente ouve falar, mas nem sempre entende direito, o uso capião. É aquela forma de adquirir propriedade, basicamente pelo tempo de uso, né? Isso mesmo. Parece simples falando assim, mas tem toda uma lógica por trás. Pois é, então a ideia hoje é desmistificar um pouco, entender o que é, como é que funciona na prática e por que ele é tão importante aqui no Brasil. Até porque tem a ver com aquela função social da propriedade, que está lá na Constituição, né? Artigo 5º. Exatamente. A origem da palavra usucapio, do latim, já diz tudo. É adquirir pelo uso. E é o que a gente chama de aquisição originária. Ou seja, não é que você está comprando de alguém, sabe? A propriedade meio que nasce ali com quem está na posse há muito tempo. O fundamento disso é dar segurança jurídica e, claro, prestigiar essa função social. Quem está lá cuidando, dando um destino para o bem? A posse vira propriedade. Entendi. Então não é bagunçado do tipo, cheguei, fiquei e é meu. Tenho regras. Quais são, assim, os requisitos básicos para alguém conseguir o uso capião de um imóvel, por exemplo? Tem sim, com certeza. Existem uns requisitos gerais que valem para quase todos os tipos, mas claro, cada tipo tem suas particularidades. Mas, de forma geral, a gente precisa de 4 coisas. Primeiro, posse contínua. Ou seja, a pessoa tem que estar lá direto, sem abandonar o bem, sabe? Sem interrupções grandes. Segundo, posse mansa e pacífica. Isso quer dizer que a posse não pode ter começado com violência, nem ser escondida, clandestina, e o principal, o dono original não pode ter se oposto formalmente durante todo o tempo. Ah, então se o dono tentou tirar a pessoa de lá, já complica. Complica. A posse tem que ser tranquila nesse sentido, sem contestação ativa do proprietário registral, durante o prazo. Terceiro requisito, o lapso temporal. É o tempo mínimo que a lei exige de posse. Isso varia bastante, viu? Pode ser 5 anos, 10, 15, depende do tipo de usucapião. E por último, mas super importante, o animus domini. É a intenção de ser dono. A pessoa tem que agir como se o bem fosse dela mesmo. Cuidar, pagar contas se tiver, defender. Esse animus domini, isso me parece meio subjetivo, não? Como é que se prova essa intenção? Não é fácil confundir com alguém que só está morando de favor, por exemplo? É um ponto delicado mesmo e que gera muita discussão nos tribunais. A prova vem das atitudes da pessoa, né? Ela paga o IPTU, fez reformas importantes, construiu alguma coisa, cercou o terreno. Essas coisas demonstram que ela não se via como uma mera inquilina ou alguém que estava ali por permissão. E olha, além desses 4 gerais, alguns tipos específicos de uso capião, tipo o ordinário, ainda pedem mais 2 coisinhas. O justo título Justo título, que seria isso? é um documento que, em tese, serviria para transferir a propriedade, tipo um contrato de compra e venda, mas que tem algum defeito, algum vício que impediu o registro, sabe? E também a boa-fé, que é a pessoa acreditar de verdade que aquela posse é legítima, que ela tinha o direito de estar ali como dona. Entendi. Justo título e boa-fé são mais específicos, então. E essa variedade de prazos, 5, 10, 15 anos, isso está ligado aos diferentes tipos de uso capião que existem? Quais são os principais, assim, que o pessoal que está começando a estudar direito precisa conhecer? Isso. Cada prazo está ligado a uma modalidade diferente, pensada para situações distintas. Os mais comuns que a gente vê mais no dia a dia e nas provas são: primeiro, o uso capião extraordinário. Está lá no artigo 1238 do Código Civil. Esse exige 15 anos de posse, é o prazo mais longo. A vantagem é que ele não exige nem justo título, nem boa-fé. É só ter a posse contínua, pacífica, com ânimos domini por 15 anos. 15 anos, é bastante tempo. É sim, mas olha que interessante. Esse prazo pode cair para 10 anos. Isso acontece se a pessoa fez do imóvel a sua moradia habitual ou se realizou obras ou serviços produtivos lá. A lei dá uma incentivada, né, para quem deu função social para o imóvel. Ah, legal. Faz sentido premiar quem mora ou produz ali. E o ordinário que você mencionou? O usucapião ordinário, esse está no 1242. Aqui o prazo base é menor, 10 anos. Só que aí entram aqueles requisitos extras. Precisa do justo título e da boa-fé. E também tem redução de prazo. Cai para 5 anos
se o imóvel foi comprado onerosamente, sabe, pago por ele, com base num registro que depois foi cancelado. E, claro, se a pessoa mora ou fez investimentos sociais ou econômicos importantes ali. Certo, então o ordinário é mais rápido, mas exige mais documentos e a boa-fé. Exato. E depois temos os chamados usucapiões especiais, que têm um forte caráter social. São dois principais. O especial urbano, previsto na Constituição e no Código Civil, artigo 1240, é para quem possui por 5 anos uma área urbana de até 250 metros quadrados, usando para sua moradia ou da família. Ah, e tem um detalhe importante. A pessoa não pode ser dona de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. É para garantir moradia para quem realmente precisa. 5 anos e até 250 metros quadrados, bem focado na moradia urbana mesmo. E o rural? Tem o especial rural, também na Constituição e no Código Civil, artigo 1239. A lógica é parecida. Posse por 5 anos, só que de área rural de até 50 hectares. A pessoa tem que tornar essa terra produtiva pelo seu trabalho ou da família e morar lá. E a mesma regra, não pode ter outro imóvel. É para fixar o homem no campo e incentivar a pequena produção rural. Muito interessante ver como a lei tenta atender a realidades diferentes, né? Urbano, rural, prazos variados. E depois que a pessoa preenche todos esses requisitos, como é que ela oficializa isso? Vira dona automaticamente ou tem que fazer alguma coisa? Não é automático, não. Precisa formalizar. E aí existem basicamente dois caminhos. O caminho tradicional é o judicial. A pessoa entra com uma ação na justiça lá no fórum da comarca onde fica o imóvel. O juiz vai citar os vizinhos, o antigo dono que consta no registro, o Ministério Público participa, é um processo. No final, se tudo estiver certo, sai a sentença declarando a propriedade. E o outro caminho, você disse que eram dois. O outro, que é mais recente e costuma ser mais rápido, é o extrajudicial. Ele foi facilitado pelo Código de Processo Civil de 2015 e uma lei de 2017. Esse é feito diretamente no cartório de registro de imóveis. A pessoa, obrigatoriamente acompanhada por um advogado, apresenta toda a documentação que prova a posse e os requisitos. Ah, direto no cartório. Parece bem mais simples. É mais ágil, sim, mas tem um porém. Precisa da concordância do proprietário que está lá no registro e dos vizinhos confrontantes. Se alguém discordar, aí não tem jeito, o caso tem que ir para a via judicial mesmo. E um ponto crucial, que vale para todos os tipos. Bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Está na Constituição, está no Código Civil. Imóvel da União, do Estado, do município. Não dá para usucapiar. Bem importante essa ressalva dos bens públicos. Faz todo sentido proteger o que é de todo mundo. Olhando para tudo isso, então, qual você diria que é a grande importância ou significado do uso capião no nosso direito? Olha, eu vejo como um instrumento fundamental para a regularização fundiária no Brasil. A gente sabe que tem muita posse informal, muita gente morando e trabalhando em terras há décadas sem ter o papel passado, né? O uso capião permite regularizar essas situações, dar segurança jurídica para essas pessoas, garantir o direito à moradia, especialmente para a população de baixa renda. E, claro, ele concretiza a função social da propriedade. Ele diz, não basta ser dono no papel, tem que dar um destino útil para o bem. Se o dono abandona e outro ocupa, cuida, produz por anos, a lei reconhece essa situação de fato e transforma em direito. Combate o abandono e incentiva o uso. Fica bem claro mesmo esse papel social, né? Conecta a posse real, o uso, com o direito de propriedade formal. Traz o direito para mais perto da realidade de muita gente. Exatamente. É um jeito de o direito reconhecer e dar valor a quem efetivamente está ligado à terra, ao imóvel, dando uma função para ele. E sabe um ponto interessante para a gente pensar, que vai um pouco além do básico que a gente conversou? Manda. Aquela questão do animus domini, da intenção de ser dono. Como é que os tribunais lidam com isso em situações, por exemplo, de herdeiros que moram juntos no mesmo imóvel por muitos anos? O imóvel que era dos pais. Um dos herdeiros pode alegar usucapião contra os outros irmãos? A posse dele era exclusiva, com essa intenção de ser o único dono? Ou era só uma tolerância familiar, uma comodidade? Definir essa linha é um desafio bem interessante na prática. Nossa, excelente ponto. Realmente, nessas situações familiares, a coisa pode ficar bem complexa, né? Distinguir permissão de posse com intenção de usucapião. Fica aí a reflexão.
Bom, pessoal, com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje aqui no Concurseja. Foi um mergulho e tanto no uso capião. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias. Agradecemos demais a audiência e não se esqueçam, fiquem ligados nas nossas próximas aulas e confiram também os outros cursos e materiais disponíveis lá no canal Concurseja para aprofundar ainda mais os estudos de vocês. Um abraço e até a próxima!